A voz dentro da caixa. Há caixas que não foram feitas para serem abertas, e há vozes que não foram feitas para serem ouvidas. E mesmo assim, o ser humano insiste em tocar o proibido como se o coração fosse atraído pelo abismo e o abismo sussurrasse respostas que ninguém deveria compreender. E foi assim que tudo começou, numa madrugada silenciosa, numa casa onde o vento parecia sussurrar pelas frestas que havia algo esperando, e ninguém podia explicar como aquela pequena caixa de madeira escura tinha ido parar exatamente sobre o tapete da sala. Sem som de chegada, sem passos, sem aviso, apenas estava lá, como se sempre fizesse parte daquele lugar. E ainda assim ninguém a reconhecia, como se ela viesse de um tempo antes de qualquer lembrança. E o mais assustador era que ela parecia pulsar levemente, como se respirasse em segredo. A caixa era tão antiga que sua madeira apresentava rachaduras como veias secas, e nela estavam gravados símbolos que ninguém naquela família poderia decifrar, símbolos que pareciam mover os olhos de quem os encarava por muito tempo, como se os sinais tentassem escapar da superfície. E a curiosidade nunca é inocente, porque ela sempre carrega junto a promessa de algo que não deve ser despertado. E foi justamente naquela noite que tudo começou a romper. O limite silencioso que separa o normal do inexplicável. Porque enquanto todos dormiam, algo arranhou a tampa da caixa por dentro, como pequenas unhas raspando em busca de ar, e ninguém ouviu, exceto a adolescente que costumava permanecer acordada, encarando a escuridão, como se nela houvesse respostas que o dia nunca mostraria. Ela se aproximou da caixa, com o coração acelerado, e sentiu o ar mais gelado, como se toda a casa respirasse pela caixa, e não por suas janelas. E ela estendeu a mão, sentindo uma vibração tão leve que parecia um pedido de socorro, e o pedido de socorro se transformou em uma voz tão fraca que parecia nascer de dentro de sua mente, mas ela sabia que vinha da caixa. A caixa parecia falar seu nome de maneira trêmula, arrastando sua alma para mais perto, e aquela voz dizia que estava escuro ali dentro, tão escuro que a solidão doía, e que ela era a única que podia ajudar, libertando o que estava preso ali. E apesar do medo, apesar da sensação de que algo antigo a observava, a menina girou lentamente a chave que surgira do nada ao lado da caixa, como se alguém a tivesse colocado ali, naquele instante. A tampa abriu poucos milímetros apenas, o suficiente para uma escuridão espessa escapar, como fumaça viva que tocou a pele dela, provocando arrepios tão profundos que pareciam puxar a alma para fora, e a voz mudou. Agora, não era fraca. Agora, era íntima e quase doce, prometendo companhia, prometendo respostas, prometendo amor. Uma voz que conhecia segredos que ela mesma nunca dissera em voz alta, e a menina perguntou quem estava ali, e a resposta veio tão rápida que não houve tempo para respirar, porque a voz disse que sempre estivera com ela desde sua primeira noite de pesadelo, nos dias em que ela chorava escondida no banheiro, quando ninguém mais se importava. A voz dizia que era a única coisa que realmente a entendia e que agora queria ser libertada para nunca mais deixá-la sozinha. O quarto parecia fechar as paredes enquanto a caixa se abria mais uma vez, apenas um pouco, apenas o suficiente para uma sombra se derramar sobre o tapete, criando formas que se contorciam como serpentes negras, e a menina recuou. Mas era tarde, porque a voz agora estava atrás dela, e na frente ao seu redor em todos os lugares, e dizia que já estava livre, que a caixa não podia mais mantê-la presa, pois a escuridão sempre encontra rachaduras para fugir, e de repente a caixa se calou, e a sombra desapareceu. E por um instante ela acreditou que nada daquilo era real, até perceber que uma presença se movia na casa como se algo estivesse explorando cada canto, cada memória, cada dor daquelas paredes, e agora não havia silêncio. Somente respirações que não pertenciam a ninguém vivo,
Na manhã seguinte, ela foi encontrada sentada no sofá, encarando a caixa que estava completamente vazia e aberta, como se zombasse da curiosidade humana. E quando os pais perguntaram o que havia acontecido, ela apenas murmurou que agora tinha companhia, que agora não estava mais sozinha. E quando eles a levaram para seu quarto, ela caminhou lentamente com um sorriso pálido, enquanto a sombra se arrastava atrás dela, como um animal fiel, guardando sua nova dona. E desde aquela noite, algo fala com ela no escuro. Algo que às vezes ri, algo que às vezes chora, algo que nunca dorme. E tudo o que ela faz agora, tudo o que ela diz, é sussurrado. Primeiro para aquela presença que sempre responde, mesmo que sua voz nunca seja ouvida pelos outros. A caixa continua na sala vazia e ainda assim qualquer pessoa que passar por ela sentirá a vontade de abri-la mesmo, sabendo que nada dentro ali pode ser controlado porque a voz continua chamando por novas almas, por novos curiosos que não sabem o preço da curiosidade. E talvez você que está ouvindo agora esteja sentindo uma coceira leve no fundo da mente, uma vontade quase inocente de encontrar uma caixa esquecida no sótão, no porão, em algum canto da sua casa. E quando você encontrar, não diga que não foi avisado, porque a voz está apenas esperando alguém como você libertá-la outra vez, porque ela nunca se satisfaz com apenas uma companhia. E agora eu agradeço por ter permanecido comigo até este momento, nesse mergulho pela escuridão, onde nem sempre aquilo que ouvimos quer o nosso bem. E se você sentiu a presença da voz se aproximando, se gostou dessa história tão profunda quanto o medo que ela desperta, clique em gostei. Compartilhe com aqueles que você quer proteger ou atormentar e inscreva-se no canal para que possamos caminhar juntos por mais histórias escondidas atrás do véu do desconhecido. E me diga nos comentários que lição você acredita que ficou desta história, porque talvez a verdadeira lição seja que nem tudo que pede ajuda está realmente preso e nem tudo que está trancado deveria ser libertado. E nos encontraremos no próximo ritual, narrado em Crônicas de Outro Mundo, onde as vozes que ninguém deveria ouvir aguardam por você. O quarto parecia fechar as paredes, enquanto a caixa se abria mais uma vez, apenas um pouco, apenas o suficiente para uma sombra se derramar sobre o tapete, criando formas que se contorciam como serpentes negras. E a menina recuou, mas era tarde, porque a voz agora estava atrás dela, e na frente ao seu redor, em todos os lugares. E dizia que já estava livre, que a caixa não podia mais mantê-la presa, pois a escuridão sempre encontra rachaduras para fugir. E de repente a caixa se calou e a sombra desapareceu. E por um instante ela acreditou que nada daquilo era real, até perceber que uma presença se movia na casa como se algo estivesse explorando cada canto, cada memória, cada dor daquelas paredes. E agora não havia silêncio, somente respirações que não pertenciam a ninguém vivo. Na manhã seguinte, ela foi encontrada sentada no sofá, encarando a caixa que estava completamente vazia e aberta, como se zombasse da curiosidade humana. E quando os pais perguntaram o que havia acontecido, ela apenas murmurou que agora tinha companhia, que agora não estava mais sozinha. E quando eles a levaram para seu quarto, ela caminhou lentamente com um sorriso pálido, enquanto a sombra se arrastava atrás dela como um animal fiel guardando sua nova dona. E desde aquela noite, algo fala com ela no escuro. Algo que às vezes ri, algo que às vezes chora, algo que nunca dorme. E tudo o que ela faz agora, tudo o que ela diz é sussurrado. Primeiro para aquela presença que sempre responde, mesmo que sua voz nunca seja ouvida pelos outros. A caixa continua na sala vazia, e ainda assim, qualquer pessoa que passar por ela sentirá a vontade de abri-la mesmo, sabendo que nada dentro ali pode ser controlado, porque a voz continua chamando por novas almas, por novos curiosos, que não sabem o preço da curiosidade. E talvez você que está ouvindo agora esteja sentindo uma coceira leve no fundo da mente,
uma vontade quase inocente de encontrar uma caixa esquecida no sótão, no porão, em algum canto da sua casa. E quando você encontrar, não diga que não foi avisado, porque a voz está apenas esperando alguém como você libertá-la outra vez, porque ela nunca se satisfaz com apenas uma companhia. E agora eu agradeço por ter permanecido comigo até este momento, nesse mergulho pela escuridão, onde nem sempre aquilo que ouvimos quer o nosso bem. E se você sentiu a presença da voz se aproximando, se gostou dessa história tão profunda quanto o medo que ela desperta, clique em gostei, compartilhe com aqueles que você quer proteger ou atormentar e inscreva-se no canal para que possamos caminhar juntos por mais histórias escondidas atrás do véu do desconhecido. E me diga nos comentários que lição você acredita que ficou desta história, porque talvez a verdadeira lição seja que nem tudo que pede ajuda está realmente preso, e nem tudo que está trancado deveria ser libertado. E nos encontraremos no próximo ritual, narrado em Crônicas de Outro Mundo, onde as vozes que ninguém deveria ouvir aguardam por você.